começar aí com relação à atividade, eu acho que essa atividade tinha que ter um pouquinho mais de tempo, porque tem que se organizar em trio, que é uma coisa que a gente ainda não estava organizado, e fazer essa intervenção na escola. Então foi bem complicado de fazer esse planejamento anterior, considerando que a gente já tem um planejamento na escola das atividades que a gente vai fazer, e depende da infraestrutura da escola com relação a retroprojetor, ou vídeo, ou sala de vídeo, espaço, internet, ou até mesmo ter que baixar esse vídeo para poder levar para a escola. E a gente não conseguiu, em tempo hábil, fazer essa conversa entre nós três e conseguir fazer isso com a turma que a gente queria fazer. Então, nesse caso, a gente vai estar falando um pouquinho. Então, por exemplo, eu só tive a oportunidade de estar usando o espaço de sala de vídeo na quarta-feira. E quarta-feira a gente não, antes disso, a gente nem conseguiu se organizar para trazer quais eram as questões, nem nada do estilo. E também não foi uma coisa assim que eu tinha assistido já os vídeos, já tinha feito as disciplinas, tudo, o que era para ser feito da atividade do fórum, mas eu não consegui me organizar e falar, não, eu vou com a intencionalidade. Eu já tinha desistido de colocar isso em prática. E aí, na hora que eu estava trabalhando dança com a sala de vídeo e trabalhando outras coisas. Mas aí surgiu algumas questões ali relacionadas à questão de menino, e só que não foi nada aprofundado, foi uma coisa bem superficial. Eu falei assim, vou aproveitar o momento. E aí eu peguei o primeiro vídeo, que é aquele que traz a Marta jogando futebol, e a outra jogadora de basquete, e a moça do surf. E aí os alunos começaram a discutir entre eles. Quando mostrou, e o vídeo não mostra muito a Marta, não mostra ela jogando, né? Só mostra o rosto dela ali, e eu falo, esse aqui é a Marta, esse aqui é a moça, eu já até esqueci o nome, e a outra do surf. Então eu mostro isso para eles, e aí eles começam a fazer uma discussão e fazer uma relação. A primeira coisa que eu pergunto para eles é, o que isso tem a ver com a nossa aula de dança que a gente está trabalhando? E aí os meninos que dançam, que aqui na minha cidade tem uma tradição do trenzinho, que é o Carreta Furacão, né, que vocês lembraram aí. Então, os meninos chegaram e falaram, eles me chamam de rebolão. E um dos meninos que foi discriminado por causa da dança, que ele gosta de dançar atrás do trenzinho, eles têm as roupas, tudo, do Fofão, do Pato Donald, eles têm as roupas dos personagens que eles gostam. Ele foi discriminado por causa disso, e ele discriminou uma das meninas da sala porque ela joga futebol. E aí todo mundo chegou e falou, mas ele falou dela, e falaram dele. E aí fica aquela coisa, por que tem tudo isso, né? Mas não deu para aprofundar. Até mesmo porque o tempo que eu tive para trazer isso não foi. Ele foi parte de uma aula muito maior que a gente teve ali para poder conversar. Então, assim, os meninos falaram, eles me chamam de rebolão. Mas você vê que essa turma, quinto ano, eles não têm muito o preconceito entre eles com relação a dançar, porque o trenzinho é muito forte ali no contexto deles. E os esportes, em alguns contextos, eles chegam a ter esse preconceito. A gente teve algumas coisas, algumas conversas sobre isso, mas eu perguntei para eles por que eles acham que isso acontece, e não teve nada muito claro, até mesmo porque eles focaram mais na questão da dança. Então a gente conversou um pouquinho mais sobre a dança, por que a dança tem essa relação da menina, mas se tem a menina, por que não tem menina que dança no trenzinho? Que aqui ele é meio que um espaço masculino, o trenzinho. Assim como lá no futebol, nos Estados Unidos, né, que é aquela charge que a gente viu. E o Ari, ele fez uma outra intervenção, se quiser falar primeiro, e depois a gente faz a discussão dos dois. Então, a minha intervenção também foi atabalhoada porque não ia ter tempo hábil de organizar essa atividade, né, de maneira intencional. Então, no dia que a gente começou a organizar o grupo aqui, o trio ainda, para fazer o trabalho, eu estava na escola e lembrei de uma intervenção, aí sim, intencional, com relação a questões de gênero, que eu comecei há 4 anos atrás nessa escola que eu estou. Nós tínhamos um problema muito grave lá, muito sério, de preconceito mesmo, né? E ao ponto de quando a gente começou a trabalhar a questão do futebol, na época, as meninas trouxeram essa problemática naquela época de como elas estavam se sentindo rejeitadas e aquilo estava fazendo muito mal para elas, elas queriam participar e os meninos tinham todo um discurso, né, que mulher não podia jogar futebol, e nós tínhamos também algumas pessoas na comunidade, a gente estava vivendo um momento de politização muito, né, grave no Brasil naquele momento também, por conta de eleições, então juntou isso, esse fator social, então naquela época eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar a questão da misoginia no futebol com essas turmas em específico. Na escola, então, essa semana, eu estava lá no horário e eu não dou mais aula para o Fundamental 2. E aí eu tive a ideia, como eu não ia conseguir fazer intervenção com os meus alunos mesmo, eu convidei alguns alunos que foram meus alunos dessa época em que eu trabalhei a misoginia no futebol, para fazer uma conversa e utilizar os vídeos. Eu
coloquei os 3 vídeos para os alunos. Eu não trabalhei com um só, trabalhei com os 3 vídeos, né? Só que, infelizmente, eu tive que cortar os 2 momentos que, inclusive, foram os mais legais, porque o meu aparelho não captou o som e tal do momento que eu estava fazendo a gravação. Mas os 3 vídeos juntos, além das perguntas que eu fui articulando com os alunos, trouxe um debate muito interessante, né? Em um primeiro momento, os alunos reconheceram, né, a necessidade de trabalhar essa temática sim na escola, né? E essa fala ela não veio só das meninas, ela veio dos meninos também, né? Eles estão agora no 8º, no 9º, na época que eu fiz o trabalho sobre misoginia, eles estavam no 5º ano, né? Eram mais novinhos, mas eles se recordam de todos os momentos, inclusive isso fica claro nos discursos que eles foram trazendo ao longo da intervenção. Também apareceu que houve sim uma mudança, ainda que não profunda, mas uma mudança na cultura da escola depois daquele trabalho. Então, eu também faço uma reflexão que quando a gente tem a intencionalidade de trabalhar algumas coisas, pode ser que elas não deem certo, mas pode ser que deem, como é o caso aí com relação ao futebol, que foi trabalhado há 4 anos atrás, e hoje, na escola, existe a cultura das meninas jogarem futebol com os meninos, né? Que era algo impensado quando eles estavam no 5º ano, por conta de toda essa gravidade, dessa violência, né? Eu coloco como um aspecto de violência. Então, nessa intervenção, que embora não tenha sido muito bem planejada, mas ao trabalhar com os 3 vídeos, com esses meus ex-alunos, os discursos foram bem interessantes para mostrar que sim, há necessidade de se trabalhar de forma intencional com esse assunto, né? E aí depende, claro, da realidade, como a Jana trouxe a realidade dela em relação à dança lá na cidade dela, né? Aqui no meu caso era especificamente com o futebol. E para concluir minha fala, né, foi bem legal porque eu convidei os alunos que quisessem ficar na escola e que pudessem ficar. E ficaram muitos alunos que foram os personagens centrais daquela conversa que teve há 4 anos atrás. Então, teve as meninas que fizeram reclamação na época, né? Inclusive, 2 delas hoje são jogadoras de basquete do município, né? E houve um desdobramento desse trabalho que foi feito com misoginia naquela época. No ano seguinte, eu criei um projeto voluntário na escola chamado Esporte é Coisa de Menina. E de lá saíram várias garotas que integraram as equipes de treinamento do município. Então, acredito que o trabalho naquela época surtiu efeito, tanto é que isso fica evidenciado na fala aí dos alunos. Eu não cheguei a fazer nenhuma intervenção. Também concordo com os colegas que quando esse tipo de intervenção for necessária durante a semana de aula, na disciplina à distância, a gente precisaria ter um pouco mais de tempo para se preparar, até para sair do nosso planejamento, da nossa rotina. Eu falei até com os colegas que a minha visão em relação a esse tema, ela é um pouco particular. Assim, eu entendo realmente que existem problemas. Eu não gosto nem de usar o termo gênero, porque eu não compactuo com essa teoria, digamos assim. A teoria do gênero, ela é todo um corpo construído de argumentos e de que ela particiona o indivíduo em 3. Você tem o sexo biológico por um lado, orientação sexual por outro, identidade de gênero por outro. E eu não penso dessa maneira. Eu me pauto numa outra perspectiva filosófica, sociológica, antropológica do ser humano. Mas reconheço que existem problemas, então, de sexo na escola, de um menino entender que determinadas atividades são apenas para meninos e de meninas entenderem que determinadas atividades elas gostariam de participar, mas se veem limitadas por essa cultura toda que nos cerca. Reconheço, sim, esse fato, isso é um ponto. Mas não adoto como pressuposto a teoria de gênero para lidar com isso. E outra, acredito que esse problema ele não é um problema central na educação física. A gente está aqui na disciplina de problemáticas da educação física. De fato, constitui um problema da educação física, mas vejo como uma questão mais lateral. A gente já tem, assim, dificuldades mil em relação à implementação do trabalho, no sentido de estrutura, de material, de didática. A gente está discutindo até hoje o que é educação física, qual é o papel da educação física. Na minha graduação, isso já se discutia, até hoje ainda isso se discute. Então, eu acredito que há problemas mais relacionados com o objeto mesmo da educação física. Esse é um problema transversal, se chamaria, porque ele perpassa não só a educação física, mas é uma realidade sociológica. Então, acredito que talvez o melhor lugar, espaço para se tratar isso e época seria no ensino médio, numa disciplina de sociologia, numa discussão a mesma antropológica, de papéis sociais, de história, mas sempre numa perspectiva isenta de apresentação de visões e de possibilidades.
Nunca numa tomada de posição ou de alguma forma, você militar por uma causa. Porque eu penso, e aí não é nenhuma opinião, isso é mais, acho que é até a legislação, e o Brasil é signatário de um acordo, uma Convenção dos Direitos Humanos americana, que fala que cabe aos pais e, em determinadas situações, os tutores a dar o ensino moral que lhes convenha ou que lhes seja mais pertinente. Então, cabe à escola não prover esse ensino, mas prover as possibilidades para que o aluno, diante delas, ele faça essa escolha, diante também da sua família, da mediação aí dos pais, etc. Então, a minha ideia é que, na escola, na disciplina de educação física, isso deve ser ponderado como mais uma das problemáticas do professor, mas não vejo a necessidade de uma intervenção específica, levantando esses temas, levantando essas discussões, principalmente no meu caso, que eu trabalho no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Creio que eles ainda são muito imaturos para enfrentarem esse tipo de discussão que é muito delicada e que no nosso país acaba assumindo contornos de, digamos assim, de política mesmo. Então, penso que o professor identificou esse problema na sua aula, ele vai enfrentá-lo da maneira que ele enfrenta algum outro problema de indisciplina, algum outro problema de falta de material, algum outro problema, como a gente já vem discutindo nas problemáticas da educação física. Não penso que caiba ou que isso venha a constituir conteúdo ou unidades temáticas da educação física para serem abordadas com essa ênfase toda. Essa é a minha posição. Bom, pessoal, esse foi o trecho inicial aí das nossas conversas, nosso diálogo, nossas reflexões. O assunto, obviamente, não ficou por isso, né? Ele se estendeu em teve outros desdobramentos. E se você quiser conferir todo o restante da discussão, que foi mais de meia hora de conversa, é só acessar o vídeo com a discussão completa, tá? A gente para por aqui, porque era a exigência mínima da atividade, mas a gente convida a todos a continuar a discussão, porque ela é bem rica e vocês vão gostar, tenho certeza. Valeu!